Aleluia. Aleluia. Então, semana que vem, né, provinha, né? Naquele esquema de vocês fazerem online. Ainda nem preparei, mas vamos ver o que sai hoje aqui da revisão, aí a gente pensa também na prova, né? Então, vamos lá. Sem muitas delongas. Boa noite. Boa noite, Murilo. Tudo bem? Eita, Tudo ótimo. bom, então, a aula de hoje, dia 26, a revisão. Coloquei aqui um castelo, estão vendo? Uma política. Vamos lá. Então, o nosso conteúdo desse segundo bimestre, ele é o conteúdo da tradição marxista, tá? E a tradição marxista, ela possui uma unidade que é se caracterizar como anticapitalista e revolucionária. Então, ela tem essas duas características que unificam essa tradição, né? A sua ortodoxia, ela é entendida a partir do método, principalmente. Então, o que é ortodoxia? É você ser fiel aos princípios da análise da teoria original. Então, você ortodoxo é você ser mais fiel a esses conteúdos, né? E aí, a ortodoxia é um método, né? Você entender que o método tem a composição mais fiel na tradição marxista da sua ortodoxia. E o método, ele possibilita o conhecimento teórico, né? Então, é uma que desencadeia e que se produz o conhecimento teórico. As origens do marxismo, elas se fundamentam nesses três princípios aí, nesses três pilares, que é o materialismo histórico e dialético, que é principalmente uma unificação entre os teóricos do Hegel e de Feuerbach, né? Então, eles que são o Hegel com a dialética e o Feuerbach com o materialismo histórico, com o materialismo, mais especificamente. A economia política clássica, que é a caracterização a partir dos clássicos do Smith e Ricardo. E, por fim, os socialistas utópicos, né? Que desenvolveram ali a teorias do socialismo, mas a partir de uma perspectiva utópica. Por isso que a origem, a tradição marxista, também é conhecida como socialismo científico ou socialismo real, porque ele vai exatamente questionar esse socialismo utópico e construir uma forma de entendimento a partir da ciência, tá? O entendimento da sociedade civil enquanto estrutura econômica e relações econômicas, né? Isso a gente vai ver lá no Gramsci, que vai virar um quiprocó, né? Que vai dar umas confusões ali. E aí a gente tem, então, o fio condutor das análises e do método materialismo a partir dos quadradinhos, que é desenvolvido no prefácio da Crítica da Economia Política, de 1859. Então, é um texto curto, mas que
apresenta o fio condutor das análises materialistas. Então, o primeiro ponto, o primeiro quadradinho ali é a reprodução social da vida. Ela se realiza e ela se desenvolve a partir do trabalho. Então, o trabalho é um elemento fundante na teoria materialista. Fundante e irrefutável, né? E imperiosa, e irresistível, né? Ninguém consegue resistir ao trabalho. De uma maneira ou de outra, a gente vai ter que trabalhar, né? Dá para fazer é explorar o trabalho, mas é ele que permite a reprodução social da vida, né? A partir do trabalho, a gente estabelece relações sociais de produção, que é o segundo quadradinho. Esse segundo quadradinho, ele se caracteriza exatamente pelas formas de relações que a gente estabelece, principalmente para quê? Para trabalhar e para sobreviver, né? Então, é uma linha que vai e que volta. Então, por que a gente estabelece relações sociais de produção? Para conseguir trabalhar. E por que a gente trabalha? Para sobreviver, né? A gente consegue ir e voltar nesses quadradinhos, né? E, por fim, a base material e base real é a compreensão das forças produtivas, né? As forças produtivas, elas se caracterizam por essas três principais dimensões, que é a ciência e a tecnologia, a natureza e a força de trabalho, né? E elas se desenvolvem ao longo do tempo, se desenvolve ao longo da história. Se desenvolve como? A partir do trabalho. O trabalho que faz com que essas forças se desenvolvam. Por isso que o trabalho ele é ontológico, né? Por isso que ele tem essa dimensão ontológica. É ele que faz desenvolver isso, essas forças de trabalho, essas forças produtivas, né? E aí as forças produtivas, elas impactam na maneira como essas relações sociais de produção vão se definir e se estabelecer, né, a cada período histórico, né? Porém, antes, sobre sobre essa estrutura, né, nós temos as dimensões de superestrutura política, as leis e as ideias, que são as formas de consciência. Tá? Então, cada que corresponde e que são determinadas pela base material, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, a política, né? Hoje eu estava ouvindo, estudando um pouco sobre isso, inclusive, foi interessante. Então, essa base material, né? A política ela tem que corresponder a essa base. Por exemplo, nós podemos viver com esta base material capitalista tanto num regime político democrático quanto numa ditadura, né? Democrático ou ditadura. Por quê? Ambos se movimentam e se possibilitam e correspondem às necessidades do capital. Claro que cada um em seu momento histórico, mas é possível, né, a política, o regime político ser tanto uma ditadura quanto uma democracia, né? As leis também vão se alterando, né? É lógico que tem uma lei fundamental aqui que fundamenta essa relação social de produção. Essa não pode ser alterada, né? E as ideias também, né? As consciências, cada um vai se movendo e se alterando de acordo também com a necessidade dessa reprodução, tá? E essa reprodução, então, no centro dela atualmente é o capital e o trabalho, tá? E não podemos esquecer nosso objeto aqui de reflexão, né?
que é exatamente o Estado. Tá? E onde o Estado entra nisso tudo? Onde a ciência política entra nisso tudo? Ela entra exatamente como uma forma e um grande protetor dessas relações, né? O Estado ele garante essas formas. Inclusive, os regimes políticos se movimentam dentro e a partir do Estado, né? Então, o Estado é um ente, uma organização que garante a reprodução dessas relações. E por que ele garante a reprodução dessas relações? Exatamente para manter a ordem do capital como classe dominante. Tá? Porque o Estado ele é um órgão desta classe. Tá certo? Então, essa seria as formas ali de... Deixa eu sair que fica mais fácil para apagar tudo. Né? Então, essas que seriam as formas de reprodução inicial do método e da compreensão da tradição marxista. Tá certo? Continuando, vamos lá. A base real, superestrutura. Né? Aí, só para reafirmar ali a ideia de que na base real existe essa característica que é ontológica no sentido de que não existe, ou melhor, que existe em toda a forma de existência dos modos de produção, sempre haverá trabalho, sempre haverá reprodução social da vida. Né? Então, esse seria o aspecto ontológico, né? Que é muito próximo do método. Né? O de baixo também tem proximidade com o método, né? Mas ele é um método de análise, porém ele vai se alterando entre os modos de produção. Opa. Né? Se a gente pegar... existiram 4 principais modos de produção. E esses modos de produção, eles são o quê? A combinação entre relações sociais de produção e forças produtivas. Né? As forças produtivas do comunismo primitivo só poderiam desenvolver relações sociais de produção comunistas primitivas. As forças produtivas feudais engendraram relações sociais de produção feudais. E agora, as forças produtivas capitalistas engendram e determinam relações sociais de produção capitalistas. Essa que é a combinação entre um e outro. Tá certo? Mas isso é só um aspecto do nível mais aprofundado, né? Então, continuando aqui. Deixa eu apagar essas coisas. Bom, então, só para determinar aqui, que eu já até comentei, mas só para reforçar, então, que nós temos, então, que a classe dominante nas relações sociais de produção dominam o Estado. Aqui dominam, né? O Estado, né? Domina mesmo. Se é a classe dominante, domina. Tá certo? A classe dominante, então, domina o Estado. Tá certo? Então, que é o que eu já comentei ali atrás. E aqui também é uma maneira também de confirmar esse entendimento é que a história já é a prova disso, né, e desse processo, né? Por quê? Porque na própria história do Estado existe esse DNA de que a classe dominante domina o Estado, que é exatamente de onde surgiu o Estado. Por que surge o Estado? O Estado não é um ente extraterrestre que vem e se instaura na Terra. O Estado não é uma instância metafísica, religiosa, idealista, que vem e que, né,
e se faz o Estado no mundo? O Estado é um produto da criação dos homens e das mulheres, da humanidade. Então, os homens e as mulheres, né, criaram o Estado. E criaram por quê? Para quê? Né? Criaram porque, a gente vai ver lá na frente, existia um conflito social muito grande que precisava de um órgão forte, aparentemente acima desses conflitos, né? Neutro. Né? O Estado ele é para o bem de todos, ele é neutro. Ele não tem essa, ele tinha que estar imbuído dessa ideia, correto? Mas ele precisava estar imbuído exatamente para disfarçar e ocultar as suas verdadeiras formas de existir. Né? Então, o Estado tem esse DNA nele. Tá? E aí, ele até pode agora assumir novas caras, novas formas. A sua aparência modifica-se. Né? Ele pode ter uma aparência mais social-democrata, de garantia de direitos, né? De construir um pouco mais o bem-estar da classe trabalhadora. Isso é só a cara da aparência dele, é só maquiagem. Né? Quando se tira isso, se tem verdadeiramente quem é o Estado. Ok? Então, isso é bem importante a gente compreender. Bom, Estado e a universalidade. Vamos ver aqui, que é exatamente próximo do que eu já estava comentando. Então, eu lembrei de 3 aspectos ali do Estado, né? O Estado, ele, né, que dá aparência do Estado, principalmente, né? Daquilo que ele aparenta ser. Ele aparenta ser um órgão que toma decisões em nome da coletividade. Né? E ele tem que ser assim, porque isso seria seria escrachado aos nossos olhos. Tanto que quanto mais essa maquiagem se desfaz, mais a gente começa a perceber e a até questionar essa lógica. Né? Começa a ver melhor, né? Começa a enxergar melhor esse DNA dele. O outro, o Estado deve garantir o bem comum, né? O bem de todos. Mas esse todos, também temos que compreender que o todos é uma abstração, né? Não tem todos. O Estado não garante o bem de todos. Né? Se garante de maneira muito desigual, inclusive. E, por fim, atender aos interesses público e universal. Né? Então, a universalidade aqui desse Estado, que ele é universal no sentido de que ele é a garantia para todos, ele está somente na aparência. Né? A aparência do fenômeno do Estado. E o inverso dessa aparência, nós temos a essência. E qual que é a essência? E aí tem ali embaixo, né? Então, a aparência é aquilo que aparece no singular, da maneira imediata. Né? E aí a gente tem que fazer mediações teóricas para entender as particularidades deste fenômeno e entender a sua essência, né? Aquilo que é mais amplo. Aí universal ele ganha um outro sentido ali, né? Que não é universal, é um universal com conteúdo de todo o processo teórico, tá certo? Então existe essa diferença aí, né? Continuando. Aí a gente viu ali 3 formas de
de tradução dessa frase, porque é uma frase muito utilizada dentro do marxismo para definir o Estado. Tá? Ela chega a ser até, né, repetitiva em alguns lugares. E aí eu achei curiosa essas formas de tradução, porque elas demonstram um pouco de nuances entre o entendimento. Né? Então, o primeiro ali, né, que é da Cortez, que é o que está no livro que a gente está trabalhando. O Estado é um comitê para administrar os negócios coletivos da classe burguesa. Então, um comitê que administra negócios coletivos. Tá? Eu, particularmente, eu acho que tem que entender um pouco mais além dessa compreensão de negócios. Porque negócio dá a entender que é só relacionado à questão de finanças, e não é só isso. Tá? E aí, nas outras traduções, ajuda um pouco melhor. Segunda, o Estado é apenas uma comissão que administra os negócios comunitários de toda a classe burguesa. Tá? Então, também tem ali a questão da comissão. Ó. Já muda um pouco, né? Embora são bem próximos. Né? Já tem negócios comunitários. Né? E, por fim, eu acho que está um pouco mais diferente, o Estado moderno, então já traz uma questão de modernidade, de compreensão disso, não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Ainda permanecem negócios, mas aí comuns, né, fica um pouco mais amplo. E aí, né, uma das coisas que eu ressaltei durante a aula, e aí que é importante também a gente relembrar, é a noção do quê? Que eu acho curiosa inserir aqui, né? É a noção de gerente, né? O Estado enquanto gerente. E aí o gerente, a gente pensando no gerente, eu acho que ele cabe muito bem na ideia do Estado. Por quê? O gerente, ele é um cara que tem um salário mais alto, não é? Porém, não é o proprietário, né? Ele não é o dono, mas ele tem um certo poder, tanto aquisitivo quanto de resolução de conflitos, né? O gerente ele tem essa certa funcionalidade, né? Ele vai resolver conflitos que o dono não quer se envolver. O dono não quer se envolver nessas coisas menores, vamos dizer assim, né? Não é tão menores, mas nesses conflitos mais operacionais, mais de até conflitos de classe, né? Pensando no Estado, que são os conflitos em que a própria Força Armada precisa intervir. Né? Então, a questão do gerente ela é muito próxima daquilo que, né, o Marx traz nessa frase, mas ela complementa, né? Então, porque é um comitê, né? Por quê? Só gerente não seria, porque o gerente é uma única pessoa. Então, a gente tem que compreender não só como único, mas como, né, um comitê, né? Porque seria um comitê de gerentes, olha só. Né? Então, um comitê de gerentes que aí conseguem, né, um grande comitê de gerentes, né, que é a visão do inferno, né? Então, né, não sei se tem algum gerente aqui na sala, né? Mas, porque agora todo mundo é gerente, né? Antes você ia no banco, só tinha um gerente, agora tem um gerente de conta, gerente não sei das quantas, gerente, é um comitê de gerentes do banco, né? Então, o Estado é isso, é um comitê de gerentes que ganha mais, que tem maior salário, que resolve esses conflitos e que
garante que o negócio, né, funcione, né? E ele vai garantir, ele vai ser um certo, né, guardião do funcionamento do guardião do funcionamento do estabelecimento e da empresa, né? No caso aqui, né, é da empresa, mas pensando no Estado, é da sociedade. Né? Então, a empresa seria o mesmo que da sociedade, tá certo? Então, eu acredito que esses pequenos complementos aqui nos dão uma ideia mais precisa e mais aprofundada do que é o Estado na compreensão do Marx. Principalmente ali no manifesto, né? Porque essas frases estão no manifesto. Existem outros lugares que ele vai complementar, mas é mais ou menos, não muda muito nesse sentido aí que está colocado. Né? Continuemos. Vamos ver se dá para manter isso daí. Bom, então, retomando, né? Então, que para compreender, então, a gente colocou lá no início que o que mantém a unificação e a unidade do tradição marxista é exatamente o anticapitalismo e a perspectiva revolucionária, correto? Então, para que isso aconteça, é preciso ter a abolição da propriedade privada e o fim da exploração do homem. Né? E aqui, vejam, olha como que é bem relacionado essa ideia, né? Deixa eu ver se consigo fazer um negócio aqui. Não. Né? Como está bem relacionado essa ideia do gerente, porque o gerente ele garante exatamente o quê? A propriedade privada. Né? O Estado ele tem essa grande função de proteger a propriedade privada, porque é exatamente ela que define e estabelece as relações sociais de produção capitalistas. Né? Então, a propriedade privada, e aí não é muito difícil a gente identificar isso no Estado. Se a gente colocar numa situação hipotética, em que, no mesmo momento, nem é tão hipotética, isso já ouvimos relatos e já sabemos que isso acontece, né? Que uma pessoa está sendo violentada e uma fábrica está sendo assaltada, né? Você vai ligar para o guardião dessas relações. E só tem uma, né? Não tem como atender as duas coisas. Né? Quem que vocês acham que vai ser atendido? A vida, ela está submetida e está submissa a essa proteção. Então, é mais importante proteger a propriedade privada do que a própria vida. Né? Então, a gente consegue visualizar isso em situações do Estado muito latentes, né? A própria fala lá do ministro da ecologia, não, da ecologia, meio ambiente, né? A fala do ministro do meio ambiente naquela reunião horrorosa lá, né? Exatamente é esse o sentido. Né? Vamos aproveitar que as pessoas estão ocupadas, né, com o Covid, com a pandemia, com a morte que está sendo causada, e vamos liberar
para que a propriedade privada cumpra com a sua função. Ele não falou nesses termos, mas eu estou traduzindo, né, interpretando, né, para que a propriedade privada seja liberta das amarras que o meio ambiente e a proteção ao meio ambiente impedem. Né? Então, vocês veem aí que é uma grande, um grande rompimento da cortina. Né? A gente já sabia várias coisas disso. Ninguém era tonto, ninguém, né? A gente já tinha essas ideias, né? A diferença é que aquela reunião documentou aquilo que já existia, né? Para aqueles que ainda tinham alguma ponta de esperança, né? Fossem exatamente rompidas, né? Destruídas. Então, então aquela reunião ali demonstra exatamente o DNA do Estado, né, sendo posto às suas vísceras, né? E aí não importa muito a questão somente da forma. É uma forma tosca, é uma forma vulgar, grotesca, mas não vamos nos prender somente à forma, porque a forma pode se modificar. E se vir uma forma polida, né, elegante, educada, né, se a gente ficar preso à forma, essa outra forma polida, elegante, educada, vai jogar, vai ofuscar a nossa compreensão. Né? Porque o que tem que ser compreendido é o conteúdo daquilo ali, tá certo? Bom, e aí, na medida em que você tem a possibilidade de abolir a propriedade privada, você tem também a possibilidade de criar aí sim um Estado de fato para todos. Esse Estado tem nome, chama ditadura do proletariado. Tá? Por que ditadura do proletariado? Exatamente porque hoje nós vivemos uma ditadura da burguesia. Né? E é uma ditadura, né? Quando a gente fala democracia burguesa é uma abstração, pensando de fato, quem define e quem decide as coisas e quais interesses são movimentados. Né? Porque a ditadura ela vai garantir um processo de socialismo para um futuro construção do comunismo. Certo? Mas vamos lá para frente. Uma dúvida? Podem perguntar enquanto isso. Lenin. Deixa eu ver aqui. Bom, nós vimos então aí os dois principais pensadores que se debruçaram um pouco sobre o Estado, né? Os pensadores não muito mais são clássicos, né? Mas são mais contemporâneos, que é o Lenin e o Gramsci, né? Então, o Lenin ele vai reforçar a ideia de que o Estado não é um poder externo, né? Não veio, né, trazido numa nave alienígena, ele é um poder criado internamente dentro da sociedade, né? Por que foi criado isso? Porque a sociedade se enredou e se enfiou numa contradição insolúvel. Qual contradição? Está aqui do ladinho, né? Exatamente a contradição entre capital e trabalho, né? De um lado, o trabalhador e o trabalho, né, enquanto categoria econômica trabalho, tentando sobreviver e recebendo parte da riqueza que ele produz, e do outro lado, o capital indo num sentido de explorar essa produção. Né? Então, essa contradição, dentro do sistema, ela é
insolúvel. Não tem como ser resolvida. Não tem como você resolver essa contradição, a não ser superando ela, e ao superá-la, as duas coisas se superam, tanto o capital quanto o trabalho. E aqui é bom ressaltar que o trabalho é assalariado, é a sua base de organização. Não significa que vai acabar trabalhadores. Trabalhadores, como a gente viu ontologicamente, fazem parte do processo da reprodução da vida. Então, temos que trabalhar em qualquer modo de produção. Tá? Mas o trabalho e a forma de trabalho assalariado que é diferente. Né? E essa contradição, ela levaria a uma luta infrutífera. Né? Aliás, é por isso que o Estado toma as armas do povo. Né? O Estado ele vai exatamente fazer o quê? Ele vai retirar o poder das armas para que as pessoas não se matem numa luta infrutífera, né? Que não tenha produção, que não se produza mais a vida, né? Que esteja ameaçada a reprodução da vida. Aí alguém pode perguntar aí, mas os Estados Unidos? Exatamente, os Estados Unidos, ele, por ser um país mais desenvolvido, né? Onde não tem, ou melhor, onde essa contradição ela é um pouco mais suavizada, né? Então aí você acaba tendo uma redução nesse processo. Mas se a gente olhar pelo resto do mundo, tirando a Europa, né? Principalmente a Europa ali nórdica, né? Nós temos o quê? Uma grande matância, né? No Brasil, as armas, né, são só um detalhe nesse processo, porque a gente vê grupos armados muito mais do que deveriam, né? Então, a gente consegue ver, e esses grupos armados estão em uma luta constante, né? E o poder aparentemente acima para abafar, né? Então, por que o Estado existe? Né? Ele é uma forma né? Ele mantém os limites da ordem. Ele mantém essa sociedade organizada para que dentro da ordem que funcione dentro dessa ordem, né? E aí é importante quando a gente vai entender lá, por exemplo, no Gramsci, né? Dentro da ordem, a sociedade civil gramsciana, ela é dentro da ordem, né? Os sindicatos, os partidos, né? Aqueles poros de luta ideológica que acontece para além do Estado, por mais que estejam e não estejam dentro da grande cúpula do DNA do Estado, eles estão dentro da ordem. Oi. Que rápido você, Sérgio. Ah, que situação, né? Ah, Mayara, tô olhando. Que isso, professor? Tô olhando para Mayara.
Tá desligado, Maia. Não tô ouvindo nada. Ah, tô tirando foto. Vamos lá. Perdi aqui. Pronto. Então, onde eu parei? Tá, limites da ordem, né? Então, por que é o limites da ordem? Né? Porque consolida e legaliza a dominação e exploração. Então, vamos pensar, é mais ou menos assim, o Estado, ele permite, e a sociedade burguesa, ele permite uma oposição dentro da ordem, exatamente para legalizar e legitimar todo o processo, né? É como, por exemplo, eu fosse lá na FATEC e falasse, gente, vamos criar, eu sou o diretor, né? Vamos criar um diretório acadêmico. Mas esse diretório acadêmico vai ter o estatuto que eu quero. E o estatuto que eu quero vai possibilitar que eu dê a aparência de democracia e que essas pessoas, ao participarem desse processo, confirmem que houve democracia e se mantenha os interesses da direção. Então, é mais ou menos isso. E é isso, principalmente, que foi o PT dentro de todo o seu período histórico, depois de... Todo não vou ser injusto. Depois de 80 até 89, ele tinha um certo avanço teórico e de questionar a ordem. Mas depois de 89 até agora, e ainda né, é uma esquerda é uma esquerda que o Estado permite, é uma esquerda que a sociedade permite, né? Ela convive, né? Ele convive com esse processo, ou melhor, até 2013 ele era muito mais essa esquerda, porque em 2013, quando começa a surgir uma nova forma de questionamento, que foram as jornadas de 2013, né, de junho de 2013, e aí o PT demonstra que já não tem mais essa inserção de ser a oposição que o sistema permite, né? E aí começa a ter uma certa, né, mudança nesse quadro. Mas isso é história, depois a gente pode até estabelecer melhor isso. É só um exemplo para vocês entenderem. E aí, né, conciliar na ordem é manter a dominação e a exploração. Então, quando você cria essa confirmação, você simplesmente mantém essa dominação. Então, mantém essa contradição aqui funcionando, mantém essas relações funcionando, certo? Isso aqui eu tinha só pontuado, mas vamos para frente, que não precisa não, para entender dentro das expressões dentro dessa contradição, né? Então imaginem o que eu quis colocar é o quê? Não consigo não explicar, né? É assim, né? Contradição insolúvel. Então imagine essas contradições aqui sem esses serviços aqui do Estado, sem a polícia, sem o judiciário, sem as prisões, sem os hospitais, educação, assistência social, né? Então dá para imaginar que sem todo esse aparato estatal, essas contradições aqui vão se acirrar muito. E é o que está acontecendo, né? Porque a gente está cada vez mais
né, perdendo esses direitos aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, aumenta-se esse processo aqui, que é o que o Gramsci lá vai falar exatamente, né? Então, continuando. Então, nós temos aqui alguns trechos do Lenin. Dão uma certa lucidez naquilo que a gente está tentando entender, né? Então, vou ler aqui. O Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável das contradições de classe. O Estado surge precisamente onde, quando e na medida em que as contradições de classe objetivamente não podem ser conciliadas. E, inversamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis. Então, veja, é uma coisa provando que a outra existe. Surge o Estado porque as contradições são inconciliáveis. E a existência do Estado, se a gente analisar, é a prova de que essas contradições são inconciliáveis. Porque se a gente olhar o Estado, ele vai exatamente conduzindo e controlando esses conflitos. Então, é exatamente a prova disso, né? Continuando. Se o Estado é o produto do caráter inconciliável das contradições de classe, se ele é um poder que está acima da sociedade e que cada vez mais se aliena da sociedade, então é evidente que a emancipação da classe oprimida é impossível, não só sem uma revolução violenta, mas também sem a destruição do aparelho do poder do Estado, que foi criado pela classe dominante e na qual está encarnada esta alienação. Então, coloquei esse trecho aqui para a gente lembrar exatamente disso daqui, ó. Desse daqui, ó. Dessa unidade anticapitalista e revolucionária. Então, entendendo que a unidade da tradição marxista, né, é exatamente o que? A compreensão de que é preciso superar o Estado do jeito que ele está, né, e, a partir disso, que é possível se estabelecer uma nova forma social, certo? A partir de uma revolução. Né? E por que revolução violenta? É exatamente uma revolução violenta porque o Estado é violento. Né? O Estado ele vai atacar se ele estiver sendo ameaçado. Né? Então, isso é para entender. Bom, então, indo para o nosso querido Gramsci. Né? Nós temos aí, então, as 8 telas, viu? Coloquei as 8 para a gente rever. Né? Mas vou tentar ser mais rápido, tá? Para não prolongar muito, não. Porque vocês já têm, na verdade, todo esse conteúdo gravado. Então, não tem por que eu ficar também repetindo. Seria mais, na verdade, seria mais produtivo vocês trazerem dúvidas. Né? Mas vamos lá. Então, o Gramsci, né, ele tem a intensa socialização da política. Gramsci visualiza uma complexificação das relações de poder e a organização de interesses que fazem emergir uma nova dimensão da vida social, né, na qual denomina de sociedade civil. Essa esfera designaria o espaço em que se manifesta a organização e a difusão de valores, culturas e ideologias. É uma das esferas sociais em que as classes organizam e defendem seus interesses e conformam projetos societários na qual as classes e as frações buscam para conversar ou conquistar hegemonia. Vocês já ouviram falar no marxismo cultural? Cultural.
Marxismo cultural, para quem não ouviu, ele é o principal inimigo do Bolsonaro. Vocês sabiam disso? O Bolsonaro e toda a estrutura militar que ele representa e que ele se associa, vem lutando, vem se constituindo a partir da definição de um inimigo. Né? Eles são militares, então eles agem muito próximo ao que os Estados Unidos faz no mundo. Né? Eles precisam de um inimigo, porque a partir do inimigo você se concentra forças e reúne pessoas. Tá? E o inimigo deles é isso daí, ó, marxismo cultural. Tá? E o marxismo cultural, a definição dele está aí na tela também, curiosamente. Né? Era isso que eu estava meio que estudando hoje. Né? O marxismo cultural é exatamente isso. Ó. Manifesta a organização e difusão de valores, culturas e ideologia. O marxismo cultural, ele, na cabeça deles, é o quê? Eles, depois da derrota da União Soviética, com base na inspiração do Gramsci, precisavam difundir as ideologias, valores e cultura do marxismo. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles doutrinaram professores universitários. Eles foram lá, a principal forma de inserção do marxismo cultural foi pela universidade. E aí, o que eles fizeram? Eles recrutaram o professor Leandro para vir falar isso para vocês. Então, eu sou um representante do marxismo cultural que vim doutriná-los. Legal, né? Então, mas por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque, exatamente, né? Existem vários problemas aí, né? Problemas sérios, bem sérios. Tá? Primeiro que, assim, os únicos que ainda falam de marxismo estão no serviço social. Tá? Se vocês tiverem oportunidade, né? Isso de maneira hegemônica, tá? Lógico, vai pegar lá, pegam lá nas ciências sociais da Federal. Né? Vocês vão ter muita dificuldade de encontrar o marxismo. Né? Vocês vão encontrar o marxismo, mas o marxismo um pouco mais, né, cultural, um marxismo um pouco mais deslocado ali, né, como forma de análise. Né? O marxismo da universidade, ele não tem isso aqui, ó. Não tem isso aqui, ó. Né? Ele não tem essa perspectiva. Né? Talvez ainda no serviço social, algumas pessoas, né? Mas bem, talvez, ou melhor, né? Se fala muito na universidade da primeira parte, agora da segunda não. Né? É bem mais difícil se ter uma análise, e eu falo isso porque eu não aprendi isso na minha graduação. Vocês estão aprendendo porque eu sou um cara que, né, fui dominado por essa perspectiva, né? Então, não sei, eu gostaria de ouvi-los até, né? É ruim ficar aqui só falando. É legal ter essa percepção de vocês, né? Do que eu estou falando faz sentido ou não. Né?
se eu estou errado, se eu... Mas, enfim, né? É o que temos para hoje. Então, o que eu queria, na verdade, por fim, falar para vocês é isso, que a definição de marxismo cultural, ela é exatamente essa aqui, né? E que se manifesta, se vai ter esses espaços, né, para organizar e defender interesses e projetos, né, das classes para conquistar a hegemonia, né? Então, é um certo ponto. Por que é outro problema que eu ia comentar, né? E isso aqui, como vocês já viram, existem problemas no ponto de vista teórico e prático, porque só isso não é possível você criar uma hegemonia a partir da superestrutura, vamos dizer assim, né, da construção dos valores e das ideologias. Isso é um pouco distorcido, né? Mas, né, considerando ali que, de fato, houve uma ampliação. Por isso que a academia usa muito o Gramsci, né? Porque o Gramsci, ele é isso, né? Ele tem essa bondade no coração, né? Eu já não tenho muito, né? Então, né, o Gramsci, ele permite essa possibilidade, né? Então, vamos continuar. Eu falei que eu não ia me estender muito, mas eu já estou me estendendo. Continuando ali. É que para Gramsci, com a socialização da política, o Estado se amplia. Socialização da política, né? Como assim socialização da política? A política já não era socializada? A política é socializada hoje? Quem aqui faz política, por favor, levante a mão. Né? Não tem. Né? A gente fazer política no sentido, né? Vocês ainda, eu sei que vocês participam de movimentos, né, do movimento estudantil, então vocês ainda estão fazendo política, né? Mas vamos olhar ao redor das nossas famílias. Quem participa da política? Quem, né? Que tipo de socialização na política é essa? Né? O Estado, então, se amplia. Né? Já não bastasse o Estado do jeito que era, agora ele está ampliado, tá? Ferrando mais ainda. Incorporando novas funções e incluindo no seu seio luta de classes. Já estava incorporado, né? Assim, não tem porquê, né? O Estado ampliado do seu tempo e contexto, preservando a função de coerção, né? Tal como descoberta por Marx, também incorporada na sociedade civil, que é o consenso. Então, o que o Gramsci traz aí é o quê? Né? No frigir dos ovos. É uma ampliação do Estado, que essa ampliação seria exatamente a incorporação da função do consenso, né? Porque o Estado cansou de bater na gente e agora, né, que é a coerção, e ele vai lá e começa agora a criar consensos, né? Começa a dar tapinha nas costas, né? No resumo é isso, certo? Continuando. Então, a sociedade civil pertence à superestrutura, né, o que determina a especificidade e a novidade do conceito de sociedade civil em Gramsci é a sua contribuição para o enriquecimento teórico analítico do modo como a esfera econômica determina a produção e a reprodução da superestrutura no contexto histórico em que operou uma maior complexificação do Estado. Então, aliás, vocês lembram aqui da questão que a gente formulou, né? Que é considerando a sociedade civil como espaço da economia, é possível fazer um confronto de projetos nesse cenário? Então, também... Aliás, é uma boa pergunta aqui para a prova, viu? Se quiserem já anotar aí. Continuando. Então, o que determina essa novidade é como a esfera econômica determina... que saco. Desse procedimento teórico, de modo que a esfera econômica determina a reprodução da superestrutura na maior complexificação. Daqui é um blá blá blá, né? Está falando que o Estado, né, o enriquecimento dele é entender
né, de como o Estado vai inserir, né, nessa nova complexificação do Estado ampliado. Né? Vamos continuar aqui. Não acrescentou em nada. Quando é para ir, não vai. Né? Para Gramsci, o Estado integral ou ampliado se forma na conjunção de uma sociedade política, que é o Estado na sua forma mais estrito sensu, né, que é o seu DNA, e uma sociedade civil, que é uma esfera da disputa, da hegemonia e do consenso. Então, ele separa que essa esfera esteja em disputa, né? Ele faz esses dois ambientes do Estado, né? Que a sociedade civil seria esse prolongamento. Assim, diz Gramsci, na noção geral de Estado entram elementos que devem ser remetidos à noção de sociedade civil. No sentido, seria possível dizer de que Estado é igual a sociedade política mais sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção. Né? Então, isso aqui também, claro, no sentido do que ele quer dizer, né? Que é exatamente isso, que o Estado, então, tem essas duas coisas. É a formação sociedade política e sociedade civil é o Estado. Né? O Estado seria a unificação dessas duas dimensões. E a sociedade política entendida como processo de coerção e sociedade civil como busca de hegemonia. Ok? Continuando. E apagando isso aqui. Embora Gramsci considere que há uma correspondência entre o poder econômico e o poder político, e que o Estado é a esfera em que se efetiva a unificação e exercício do domínio burguês, é necessário explicitar as mediações dessa relação. Então, o Gramsci está considerando o que a tradição marxista considera, né, que é exatamente a correspondência desse poder econômico no político, mas ele quer inovar aqui e colocar algumas explicações e mediações disso. Né? Quais são? Para o marxista italiano, o Estado não era somente o aparelho repressivo. Então, ele está falando que o Estado não é só a repressão. Ele principalmente, incluía aí o quê? A hegemonia da burguesia na superestrutura. E hegemonia, para Gramsci, não equivale à pura dominação, mas à direção social baseada num certo consenso e aceitação dos setores subalternos. Né? Então, esse que é o sentido ali. Esse que é... Quase caiu o computador. Isso que seria a ampliação, né, do Estado e a explicação desse domínio, né, porque ele ocorre a partir de um domínio da constituição dessa hegemonia, né, e essa hegemonia é a busca da superestrutura. Até aí, como eu já disse nas aulas, não há problema. Tá certo? Isso faz sentido. O que é complicado aí a minha crítica, né, é você achar que esses espaços de hegemonia e de superestrutura serão suficientes para fazer um processo revolucionário. Ou serão, para dizer no mínimo, o caminho do processo revolucionário. Que aí existe uma insuficiência nessa compreensão. Eu nem sei se o Gramsci exatamente fala isso, mas o que eu vejo dos gramscianos, os gramscistas, desse povo aí, né? Que é o quê? Que é querer ocupar o Estado na sua forma, né? Nas suas políticas públicas, né? Nos seus conselhos, achando que esta ocupação tem uma áurea revolucionária. Né? Esse é o problema. Né? Mas vamos continuar. A nova função estatal de direção social
de consenso. E também, isso também me causa um certo desconforto, mas aí teria que analisar melhor, né? Porque que eu acho que até o cara coloca aqui, né? O Montanha faz isso, a nova, né? Porque não me parece que isso tudo aqui seja grande novidade, né? Mas teria que, para não falar, para não ser injusto, né? Teria que estudar melhor, tá bom? Teria que ver outros componentes ali, principalmente do Lane. Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa. Eu devo ter lido alguma coisa, mas eu não estou lembrando. Não estou lembrando. Se eu lembrar, eu falo. Vamos lá. Pronto. Arrumando aqui meu microfone. Então, a nova função estatal de direção, olha só, o cara também coloca nova, né? É dada na nova esfera da sociedade civil, sendo o espaço onde se confrontam os diversos projetos de sociedade. Então, veja, né? Que é aquela questão lá que a gente formulou. Esses espaços de sociedade civil, é possível confrontar projetos societários, né? Pensam lá no sindicato, né? Vamos pensar nos sindicatos, né? É possível o sindicato construir um novo projeto societário? Né? Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar, né? Quem aqui já trabalhou, já atuou, já trabalhou num lugar que tenha sindicato, né? Eu estou lá no Instituto Federal do Paraná e venho do sindicato, né? Falar, para mim nem tanto, porque eu tenho mais essa compreensão, mas sei lá, né? Para a maioria ali dos trabalhadores. Trabalhadores, a gente tem que construir uma nova sociedade. Os trabalhadores vão virar para o sindicato e falar: e meu salário? E minhas condições de trabalho aqui? Ai, meu auxílio periculosidade? Ai, meu auxílio transporte? Ai, meu, sei lá. Entendeu? Não há esse espaço, né? Há sim, não há esse espaço geral, né? Há sim uma certa possibilidade do Estado, do sindicato, conseguir algum ou outro, né? Alguma outra pessoa ali que consiga confrontar esse projeto, né? Ou então vem o professor, né? Sei lá, de economia, de ciência política para vocês, né? Vamos pensar, né? Nesse espaço aqui na faculdade, né? Vem lá. Vem um tal professor aí de ciência política e fala: pessoal, então, o negócio é o seguinte, temos que fazer a revolução. Aí os alunos vão virar para esse professor e falar: e minha nota? Isso vai cair na prova? Ah, mas professor, isso daí vai ser usado lá na frente? Vocês entenderam a dificuldade, né? Desses espaços como projetos, como disputa de projeto, né? Então, continuando. O que lhe permite... Onde parei? Tá. O que lhe permite visualizar a ampliação do fenômeno estatal, percebendo a incorporação das lutas de classes na esfera estatal. Isso também eu tenho dificuldade de... né? Acredito que o sentido seja o seguinte, né? Por que ele fala da incorporação de lutas de classes na esfera estatal? Porque se a gente for pensar o Estado enquanto esfera de coerção, não tem conversa, né? Não tem luta, tem só dominação e ponto, né? Agora, nossa, de novo, 10 minutos daqui a pouco, tá? Então, nós vamos continuar aí no mesmo link, vamos seguir o barco, ainda tem mais umas coisinhas, né? Hoje vai ter que ser 3. Percebendo a incorporação... Então, agora isso pode fazer sentido, né? Porque na perspectiva da política, enquanto coerção, não há luta de classes, né? Você não tem uma certa...
não tem como disputar. Ou você destrói, supera e constrói um novo, né? Pode até usar algumas bases desse que já existia, né? Ou você é dominado. Pensando pela lógica de que existe espaços, né, mais de disputa hegemônica, aí sim seria uma incorporação de lutas. Beleza, acho que entendi isso. Então, agora. Continuando. A sociedade civil é composta por aparelhos privados de hegemonia, ou seja, organismos sociais aos quais se adere voluntariamente e que representam os diversos interesses que a compõem. Né? Aqui ele só está meio que definindo, então, a sociedade civil e esses aparelhos de hegemonia. Continuando. Devagar. Vamos continuar. Ó, esse aqui foi o que a gente leu. Ah, estava igual. 4 e 5. É isso, né? É. Então, 6. Ou seja, a sociedade civil gramsciana faz parte do Estado, né? Que, por sua vez, é permeado por interesses e conflitos de classes conformados na estrutura econômica. Então, só reproduzindo e confirmando o que já foi dito anteriormente, né? A sociedade civil, ela é dentro do Estado, né? E ela é permeada por esses interesses de classes aqui. Esses interesses de classes que estão na estrutura econômica. Correto? Enquanto na sociedade política, vamos ver se foi aquilo lá que a gente falou mesmo. Enquanto na sociedade política, a classe dominante exerce seu poder de dominação por uma ditadura. Nossa, não lembro disso. Nossa, foi isso mesmo. Mas eu não lembro desse trecho que a gente ter lido. Através dos aparelhos coercitivos. Na sociedade civil, esse exercício do poder ocorre por intermédio de uma relação de hegemonia, que é construída pela direção política e pelo consenso. É exatamente isso que a gente tinha compreendido ali atrás. Né? Que na sociedade política é a ditadura. Né? Não há conversa, não tem, né, possibilidade de definição ali. Né? Enquanto na sociedade civil existe, né, a ilusão. Né? Então, um é ditadura e o outro é ilusão. Né? Enquanto um você está se ferrando, o outro você está lá olhando para a mãozinha. Né? Vocês lembram da mãozinha? Né? Que a mãozinha está lá, você está falando com a mãozinha. De um lado é a mão, uma mão você fala e a outra mão você dá a porrada. Resumindo, é isso. Então, são duas mãos. O Estado tem duas mãos. Uma é a mão que a gente conversa e a outra é a mão que te dá porrada. Né? Uma você fica achando que está disputando alguma coisa ali, blá, 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 né? E aí, quando você começa a avançar, vem a outra mão te dá porrada. Aí esse que é o resumo do Gramsci. Né? São duas mãos, uma que bate e outra que fala. Tá? É uma construção. Nossa, será que é a quarentena que tá? Vamos lá, continuando. Aqui os grupos e as classes sociais realizam a organização da representação de seus interesses, encaminhamento de suas manifestações. Né? Então, olha só, que os grupos se organizam, né? Para quê? Para conversar com a mão. Né? Eles vão lá e falam, mão, a gente quer, né, alguma coisa. E a mão olha para outra mão e fala, não, tá de boa, tá, né? A gente está aqui com um processo econômico legal, está em crescimento, então top. Aí, quando não está nesse crescimento, aí o que acontece? As pessoas que foram lá e conversaram com a mão acharam que, legal, a gente está ganhando, beleza, vamos lá. Então vamos lá conversar com a mão de novo. Aí aquela mão que a gente vai conversar já não está mais tão, né, não está tão receptiva, né? Então ela vai lá, você conversa com essa mão e aí começa a pressionar essa mão e aí a outra mão vem porrada. Né? Então esse é o sentido aí
das mãos. Né? Gostei dessa minha compreensão agora, dessa minha evolução da teoria das mãos. Continuando. Eita. 4 minutos, viu? Então, prepare-se. A formação e a difusão de um consenso que incorpora e reflete interesses de classes necessita de uma base socio-institucional que possua e legalidade própria. Interessante isso. Não lembrava disso. Vamos ver onde vai desembocar isso. É essa certa autonomia e independência material e funcional dos organismos sociais privados em relação ao Estado que marca o fundamento da sociedade civil e sua função mediadora entre a estrutura econômica e tal. Então, ele está falando o quê, gente? Que quando a gente vai conversar com a mão, a primeira mão lá, a primeira mão que conversa, quem vai lá tem que ter uma base socio-institucional com estrutura e legalidade própria. Isso aqui seria bem interessante entender melhor. O que ele está querendo dizer com isso? Né? O que é essa base própria? Né? Porque me parece bem pouco, teria que entender melhor, o sentido do que eu falei lá do trabalho ilegal do Lenin. Né? Uma base... Eu às vezes dou a oportunidade do Gramsci me convencer. É que às vezes ele não consegue mesmo, né? Então, ele possui uma estrutura e legalidade própria. Né? Curioso aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se ele explica. É essa certa autonomia, né? Que ali, privados, beleza. Ele não explica ali, né? Ele só fala que tem essa estrutura e legalidade própria. Né? Porque legalidade própria é isso, é você compreender, talvez, tá vendo? É esses termos que o Gramsci coloca, ele não poderia falar ilegal, né? Porque ele estava preso. E se ele colocasse ilegal, as pessoas não iam deixar as cartas dele saírem da cadeia. Então, ele coloca uma nova configuração, né? Então, ó, estrutura e legalidade própria. O que é legalidade própria? Legalidade própria é uma ilegalidade no ponto de vista da legalidade burguesa. Certo? Mas aqui não tem nada explicando. Pelo menos não me lembro. Vamos ver. Em Gramsci, sociedade civil e sociedade política são distinções analíticas do conceito de Estado. Para ele, o momento unificador dessas duas esferas está presente na forma como o grupo social realiza sua supremacia, que se manifesta como dominação e como direção intelectual. Tá, aqui está só repetindo. Se alguém lembrar do 46, eu nem peguei isso. Talvez nessa parte do livro tenha alguma resposta. Eu fiquei bem curioso mesmo. O conceito de Estado, para ele, é o momento unificador. Tá? Aqui ele só repete que o Estado tem as duas mãos lá, né? A mão da política e a mão que conversa. Continuando. A delimitação das especificidades próprias da esfera da sociedade civil e a ligação dessa com a esfera econômica e com a sociedade política constitui a base para a formulação gramsciana de uma teoria revolucionária original, que amplia as estratégias formuladas por Marx. Tomada violenta do poder não era o mais desenvolvido capitalista. E por Lenin, assalto do Estado não é. A delimitação das especificidades próprias da sociedade civil Mas como você consegue andar tão rápido, Sônia? Eu tenho superpoderes. Vamos estourar Ô, esses Maiara, números. lá, foguinho. Que foi, Sônia? O foguinho ali, ó. Que foguinho. Eu?
Ah, hoje é aula até meia-noite, então. Meia-noite. Hoje ninguém janta. Hoje a gente vai explorar esse Zoom. Vai E chegar- Gramsci ainda para ajudar. Ele vai ter uma foto nossa lá no Zoom, assim, proibida a entrada. Ai, Jesus. Vamos lá. Gostou da minha camiseta, Su? Amei, maravilhosa. Viu? Então é isso que tá falando um Minha pouquinho. carequinha do professor brilhando, hein? Aham. Reluzente. Sou uma pessoa que brilha. Fiz altos filtros hoje também, professor. Uma mente brilhante. Não sei se é verdade. Ah, Sueli. Olha, Brincadeira. eu até criei uma teoria hoje das mãos. Vamos lá. Deixa eu tirar vocês aqui da minha lista. Preparei a formação e difusão da legalidade própria aqui, que eu fiquei curioso. Vou ter que dar uma olhada nisso. Em Gramsci, aqui também já foi só converseira. Vamos tirar daqui, ó. Bonito. A delimitação das etapas. Então, essa diferenciação e essa definição de sociedade civil de um lado, Estado e sociedade política do outro, são uma base para a formulação de uma teoria revolucionária original. Né? É uma teoria original porque ele possibilita lá as conversas, né? Com a mão. Nós vamos ver lá mais pra frente. É o último, olha só que legal. E chegamos na última. Então vamos lá. Aqui, na sociedade tipo ocidental, né, as lutas de classes podem se orientar para uma classe. Aliás, isso aqui que eu estava ouvindo e vendo hoje, isso aqui também é bem marxismo cultural, tá? Porque o marxismo cultural ele exatamente se interpretou que nas sociedades de tipo ocidental, e esse é o ponto deles, né? Essas sociedades ocidentais, elas não conseguiam fazer uma revolução de tipo mais clássica, então se utilizaram de um avanço dessa revolução, né? Fala aqui. Aliás, olha só que ótimo isso, né? Então, como não teve aquela é uma sociedade ocidental, né? Vocês têm aqui uma teoria revolucionária original, né? Que é exatamente o marxismo cultural, que são os inimigos, né? do Bolsonaro, né? E dos militares. E aí, né? A gente está numa prova de que essa forma revolucionária original não tá dando merda, né? Porque se a gente está sofrendo desse jeito, né? Que tipo de revolução foi essa que construíram, né? Uma revolução para que um cara, né? Com esse nível de inserção intelectual e de capacidade já fosse suficiente para acabar com ela, né? Não precisou nem de, como eles dizem, né? Precisou só de um jipe, um cabo e 2 soldados para acabar com essa revolução original, né? É bem avançado mesmo, né? Essa ideia ajudou bastante. Parabéns, muito obrigado. Então, continuando, né? Então, as lutas de classes podem se orientar para uma classe dar a direção, para a obtenção do consenso, para a hegemonia, mesmo antes da tomada do Estado, tá vendo? Nossa, gente, é isso exatamente a merda que está acontecendo, né? Se criou uma direção e uma hegemonia
antes da tomada do Estado. E aí, o que aconteceu? O Estado veio. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu tô gravando essa. Sim, eu achei sensacional. Não é, sério? Olha isso, né? Os marxistas recentes fizeram exatamente isso, e é isso mesmo, né? Se a gente for pegar recentemente os marxistas, eles, eles fizeram isso, é isso que eles estão fazendo, né? Eles foram, né, a busca de um consenso de uma hegemonia sem tomar o Estado. E o que o Estado está fazendo agora? Está dissolvendo esse povo, está dilacerando, né? Está destruindo, né? Está simplesmente colocando lá, está mandando para a casinha do cachorro. Vão lá e ficam quietos. É isso que está acontecendo. É necessário afirmar que a classe que se candidata ao domínio político já esteja previamente hegemônica no plano ideológico. Neste caso, diretamente do anterior, o centro do processo evolucionário dar-se-á como uma progressão de conquistas, de espaços no seio e através da sociedade civil, como guerra de posição. Olha só, todas as conquistas, né? Olha, pensam nas progressões de conquistas no governo petista, né? Tudo por espaço, tudo para a lata do lixo, né? Tudo sendo dissolvido, tudo sendo destruído, né? Olha isso, que revolução original, bem tipo Gramsci. Para Gramsci, a classe que se propõe uma transformação revolucionária de sociedade pode e deve ser dirigente já antes de conquistar o poder governamental. E isso pode mesmo. Vai lá, confia nele, confia, né? Todo apoio para vocês, né? Esta é uma condição das condições principais para a própria conquista do poder. Peraí que deu frio, eu tirei a blusa e deu frio. No entanto, ser dirigente no campo da sociedade civil, ainda que necessário, não implica sua completa realização política. Que monte de frio. Talvez esqueceram de ler essa parte aí, ó. É só com a tomada do poder político com as classes subalternas atinge sua completa unificação política, tornando o próprio Estado e criando um novo bloco histórico. E acho que tá bom, né? É isso. Eu vim pra isso, tem certeza? Como assim? Que desconsideração é essa? Porra, deu 2 minutos de live só. Tá falando nesse novo link? É, Ah, bom, você que está falando de tudo. capaz. Não, Tá bom. Mas é. Não, agora é dúvidas, né? Quantas questões serão na prova, será? Quantas vocês querem? Uma, professor. Uma? 4. Uma que vale 4 ou 4 que vale uma? Nossa, mas daí a prova vai valer 4? Não sei, gente. Calma Vamos aí. ver. Calma aí, que essa matemática eu ainda sei fazer. Preciso ver ali. Mas, eu não sei fazer matemática, velho. Pensando, né, no conteúdo ali, né, tem o Lenin, tem a tradição marxista, aquele do manifesto, acho que é uma boa questão para se desenvolver, né, do comitê de negócios e tudo mais. Isso daí seria uma boa, uma do Lenin e umas 2 do Gramsci. É isso mesmo, umas 4, acho, né? Do Gramsci nenhum, professor, por favor. Por que ele é tão Faça meu legalzinho? favor. Hã? Faça meu favor, professor. Mas Nada, Gramsci- Gramsci nada, pelo amor de Deus. A única pessoa que gosta dele é a Dara e talvez a mãe dele. De Professor, nada, tem vamos muita gente. vamos fazer um acordo. Eu faço a prova, vocês respondem. Do Acertou, Gramsci, miserável. do Gramsci nenhum. Não, fazer do Gramsci, como não?